Vamos pensar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, a partir de Marcos capítulo 15, versos 42 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não temais. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Que o Senhor nos abençoe. Na cruz central do Calvário havia um corpo, inerte e sem vida. Jesus estava morto. Na sexta-feira mais sombria de toda a história, aquele clima era de medo, tristeza, desilusão, perplexidade. Ninguém podia imaginar no domingo anterior, que nós chamamos de Domingo de Ramos, que aquela sexta-feira terminaria assim. Embora os discípulos tivessem sido orientados por Cristo, o Filho do Homem seria traído, preso, condenado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. No entanto, tomado por todas aquelas emoções, eles jamais imaginaram que aquela sexta-feira terminaria assim. E o Domingo de Ramos cederia lugar à tristeza da sexta-feira da paixão. E eu queria sua atenção para fazer um recorte da última semana de Jesus. Domingo, o Senhor entrou triunfante na cidade de Jerusalém. Foi recebido pela multidão que dizia, lá em Marcos capítulo 11 está escrito: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. A palavra Hosana, Rosh Haná, está presente no Salmo 118, repetidas vezes, inclusive essa passagem que é citada do Saltério. Significa, ó salva-nos, Senhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o clamor da multidão foi por salvação. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles de fato clamaram por um Salvador, mas eles queriam do jeito deles. Um libertador político, alguém capaz de remover o jugo que estava sobre eles há tempo, a tirania do Império Romano. No entanto, a redenção que Jesus veio realizar era de outra natureza. Jesus não usou a espada, mas derramou o próprio sangue para libertar de outro tipo de cativeiro, a escravidão do pecado, e garantir de fato a nossa plena liberdade. É por isso que nós, quando lemos o livro de Apocalipse, encontramos o escritor na ponta dos pés dizendo: aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Segunda-feira,
Jesus amaldiçoou uma figueira sem fruto. Os discípulos ficaram impressionados. Ele leva a mão para colher um fruto e não há fruto naquela figueira. Ele amaldiçoa e ela murcha, seca imediatamente. Eles ficam impressionados. E a atitude de Jesus, na verdade, é uma prévia do juízo que viria sobre aquela cidade, Jerusalém. 40 anos depois, ela seria total e completamente arrasada pelos romanos. Jerusalém, a cidade estéril e sem frutos para Deus, é condenada nessa parábola, diante dos olhos dele, a figueira murcha. Terça-feira, Jesus vai ao templo. A casa de oração para todas as nações havia se tornado no que ele mesmo chamou de covil de salteadores e ladrões. Os principais sacerdotes e escribas articulavam-se, planejavam matar a Jesus. Tente imaginar isso. Homens que conheciam com profundidade a lei, os profetas, os escritos. Homens cuja função era apacentar Israel. Diante deles está o Salvador e eles estão planejando matá-lo. No templo de Jerusalém, onde a glória de Deus havia sido manifestado, sacerdotes sem vida não perceberam que o próprio Deus estava diante deles. E por isso quiseram planejá-lo, matá-lo. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é a refulgência da glória de Deus. Mas eles estavam cegos para ver. O sol nasceu, mas eles não conseguiam enxergar. Quarta-feira, Jesus conta a sua última parábola. Qual foi? A última parábola do mestre. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma cerca viva de arbustos e plantas, construiu um lagar, edificou uma torre, ele arrendou a vinha a uns lavradores e ausentou-se do país. Em algum momento, tempos depois, ele enviou seus servos para receber o que lhe era de direito, os frutos da vinha. O primeiro servo foi humilhado, espancado e despachado de mãos vazias. Um segundo servo foi enviado, aconteceu o mesmo. Pela terceira vez o dono enviou um servo, ele foi espancado e assassinado. Pela quarta vez, ele envia um novo emissário, que também é morto pelos lavradores maus. Então ele pensa consigo, vou enviar o próprio filho, talvez eles respeitem o meu filho. E envia seu filho amado, crendo que ele seria respeitado. Mas os lavradores maus pensaram assim, vamos matar o herdeiro e vamos tomar posse de tudo. E de fato eles mataram o herdeiro. O dono da vinha é Deus, os seus servos são os profetas que foram rejeitados, espancados e mortos, e Deus enviou seu próprio filho, e aqueles homens maus mataram, rejeitaram e mataram o Senhor. A pergunta que Jesus faz na última parábola é a seguinte, que fará, pois, o dono da vinha? A última parábola de Jesus, portanto, é sobre a vileza dos homens, não há homens bons. É sobre o juízo de Deus, que é uma questão de tempo, e ao mesmo tempo, a misericórdia. Quinta-feira é o dia mais intenso na agenda de Jesus. Ele chega numa aldeiazinha chamada Betânia, onde ele passou a noite de quarta para quinta. Ele fica na casa de Simão, o leproso, que fora curado por ele também. E na casa de Simão, uma mulher quebra um vaso de alabastro. Tem um perfume caríssimo, raro. E ela então derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E as pessoas que estavam presentes na casa ficam escandalizadas, porque era um valor exorbitante. Rapidamente fizeram a conta, 100 denários, o equivalente a 100 dias de trabalho de um operador comum. E eles ficaram criticando a atitude daquela mulher. Muitos pobres poderiam ter sido ajudados com esse recurso. Então o Senhor os repreende e diz assim, os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes o bem. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Jesus olha aquele cenário, aquela situação de afeição, de devoção da mulher, que derrama o bálsamo caríssimo sobre ele, como uma unção para a morte. Ela acabou de me ungir para a morte. No outro dia, ele estaria morto. Ungido para morrer, ele segue então para Jerusalém, de Betânia para Jerusalém, 6 quilômetros. No cenáculo, tudo está preparado para a Páscoa. Todas as coisas foram organizadas, mas esqueceram de um detalhe. Quem lavaria os pés? Não contrataram um servo para isso.
E de repente o Senhor pega uma toalha e uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Mais uma lição intensa no discipulado de 3 anos. Obrigado, meu irmão. Todos estão reunidos em torno da mesa. E Jesus então afirma assim: um de vocês vai me trair. Eles ficam incomodados com aquilo, perguntando quem seria o traidor. Então o Senhor, em algum momento da celebração da ceia, ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele pega o cálice, este cálice é o símbolo da nova aliança. Bebei em minha memória. Porque todas as vezes que você comer desse pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, disse Paulo aos Coríntios. Eles estavam sendo instruídos e consolados no que nós podemos chamar de banquete da graça e da misericórdia. E naquele mesmo dia, naquela quinta-feira, ele faz uma promessa que um dia vai se cumprir. Não se cumpriu ainda. Nós aguardamos o cumprimento dessa promessa. Palavra do Senhor: em verdade, verdade vos digo, que jamais bebereis do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Haverá um dia, uma hora e um momento em que nós todos, os remidos, estaremos na presença do Cristo ressurreto, Ele como anfitrião, participando todos juntos do memorial da redenção que Ele realizou em nosso favor. E Marcos completa dizendo que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Um salmo, o Halel, um salmo egípcio. Eles saem da cidade, passam pelo Vale do Cédron, a cidade de Jerusalém fica no alto, desceram, passaram pelo vale e subiram para o Monte das Oliveiras. Ali havia um jardim, muito frequentado por eles, o Jardim das Oliveiras, onde eles se reuniam para orar. Getsemane, ou Getsemane, significa prensa de azeite. Naquele lugar onde as azeitonas eram prensadas para sair o azeite, Cristo é literalmente prensado pela agonia do Calvário. O Getsemane é para Jesus o prelúdio do Calvário. A agonia dele é tão grande que ele diz: minha alma está angustiada até a morte, profundamente triste. E Lucas, na perspectiva de um médico, diz que ele suou como gotas de sangue, tamanha agonia do Senhor, e por 3 vezes ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja a minha, mas a tua vontade. Enquanto Jesus está nesse momento de oração e aflição, seus discípulos dormem, e de repente, diz a narrativa bíblica, que a turba se aproxima. Eles estão sendo liderados por um dos discípulos, o traidor, Judas Iscariotes. E naquele lugar, soldados prendem a Jesus e o levam para a casa de Caifás, sumo sacerdote. Fim dessa quinta-feira. Sexta-feira, a sexta-feira da paixão. Na calada da noite, em um tribunal eivado de erros morais e legais, ele é interrogado pelo Sinédrio, sob a liderança de Caifás, que era o sumo sacerdote, mas sob a influência do seu genro, quer dizer, do seu sogro, Anás. Jesus é acusado de blasfêmia. É a mais grave acusação contra Jesus do ponto de vista dos judeus. Mas para fomentar o assassinato dele, ele é acusado de sedição, traição contra o império e sonegação de impostos. Ele é moralmente condenado à morte, mas os judeus não querem se comprometer, eles não podem matar alguém. Então ele é enviado a Pilatos para que acontecesse um simulacro de julgamento que pudesse viabilizar o assassinato que eles já haviam planejado. E tudo acontece muito rápido. É madrugada de sexta-feira. É um tempo intenso de pressão e de humilhações, e ele é então enviado a Pilatos. Pilatos não mora em Jerusalém. Ele é o procurador romano naquelas províncias da Judéia e da Síria. Mas ele estava em Jerusalém, embora morasse em Cesareia Marítima, por conta da festa da Páscoa. Havia uma multidão e era necessária a presença do procurador e as legiões romanas para conter eventuais rebeliões. Então, de manhã bem cedo, Pilatos interroga Jesus no pretório, a sede administrativa do império em Jerusalém. E o procurador romano, ele tem autoridade para julgar e sentenciar, absolver ou condenar. E Pilatos era alguém que tinha conhecimento do direito romano.
Pilatos não era um homem ignorante no sentido de que não tinha formação. Ele era um procurador. E ele então conclui, olhando o cenário, verificando as evidências, que Jesus é inocente dos crimes que o acusam. E percebam, por 3 vezes, Evangelho de João, capítulo 19, ele diz textualmente: não vejo neste homem crime algum. Mas Pilatos está no meio de uma situação difícil, porque de imediato a cúpula do judaísmo diz assim: se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Nós vamos denunciá-lo por prevaricação. Você está soltando um traidor do império. Há uma movimentação no sentido de que Pilato é inclinado, provocado a condenar a Jesus. E ele então tenta algumas manobras, mas por covardia ele entrega Jesus e ordena a crucificação. E depois de ser submetido à tortura terrível, aquele filme A Paixão de Cristo é um recorte da tortura que os verdugos romanos imprimiam sobre condenados. Então ele é humilhado e obrigado a carregar a cruz da cidade até fora dos muros, no Calvário, no Gólgota. As últimas horas. Tente imaginar. O Deus Filho, cheio de glória e beleza, o perfeito e pleno em comunhão trinitária, decidiu amar pecadores como eu e você. Ele se humilha a si mesmo, assume a nossa natureza, vem a este mundo, se faz gente, a fim de remir pecadores que não merecem seu amor, mas de um modo misterioso é alvo da sua graça. E as últimas horas de Jesus foram marcadas por intenso sofrimento. Naquela cruz, ele se tornou maldição em nosso lugar. É interessante porque no calendário judaico, o dia é baseado no nascer e no pôr do sol. São 4 horas no calendário judaico. A primeira hora, 6 da manhã. A 9ª hora, 3ª. A 6ª hora, às 12 horas. E a 9ª, às 15. 1ª, 3ª, 9ª, 6ª e 9ª. Então, de acordo com o calendário, Jesus foi crucificado às 9 da manhã. E na hora 9ª, às 15, ele morreu. Então, sempre numa sexta-feira da paixão, lembre-se, às 9 horas ele foi crucificado, às 15 horas estava morto. Foram 6 horas pendurado no madeiro, debaixo do juízo e da ira de Deus. E as pessoas falam muito sobre a tortura que Jesus sofreu, a agonia física, os chicotes romanos, a coroa de cravos. De fato, ele sofreu muito fisicamente. Mas a pior das dores que ele experimentou não foi de natureza física. Lembra do Getsemane, quando ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice? O que mais Jesus temia era beber o juízo de Deus. O cálice que os profetas falavam era o cálice da ira de Deus. E naquela cruz, ele é condenado pelo próprio Deus, porque ele ali representa nós pecadores. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Dito isto, vejam que o capítulo 15, versos 42 e 47, vai narrar o sepultamento de Jesus. Porque a Bíblia vai enfatizar que ele morreu, mas também que foi sepultado, para que não ficasse nenhuma suspeição sobre a autenticidade da morte, como alguns eventualmente, ainda hoje, querem levantar. E eu vou ler mais uma vez para vocês o relato do sepultamento de Jesus. A partir do verso 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E colocou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Pela lei romana, os condenados à morte por crucificação perdiam o direito de serem sepultados. Tanto é que, por força da lei, um cidadão romano não podia ser crucificado. A crucificação, um método antigo de tortura,
inventado pelos persas, difundido pelos gregos e absorvido pela cultura do Império Romano, era uma sentença capital apenas destinada aos piores, mas nunca um romano. E por lei, condenados à morte por crucificação não podiam ser sepultados. Eles deixavam o corpo apodrecer no madeiro e depois jogavam no lixão da cidade. Os corpos acusados de traição apodreciam na cruz e depois eram jogados, no caso de Jerusalém, no Geena, o depósito de lixo da cidade. Mas observem como a providência é. Como na história de Jesus, nada é circunstancial, mas, na verdade, dirigido pela mão invisível. Nada é contingencial na história de Cristo. O Salmo diz que ele não permitiria, o Senhor, que o seu santo experimentasse corrupção. O corpo de Cristo não experimentou corrupção. Deus levantou um homem para tomar as providências e oferecer a Jesus um sepultamento digno. Seu nome é José de Arimateia, um santo. Sabemos pouco sobre ele, mas o suficiente para aprender algumas lições e glorificar a Deus. Quem foi José de Arimateia? Ele era da cidade de Ramá, chamada de Ramataim Zofir, a mesma cidade de Samuel, o profeta. Ele era membro ilustre do Sinédrio, que é a suprema corte dos judeus, respeitada a corte, inclusive, pelo Império Romano. Eles tinham certa autonomia para tratar os assuntos relacionados à fé, em alguns aspectos da vida civil dos judeus. Ele era rico, era um homem de posses. A tradição da igreja sugere que ele era um comerciante muito próspero. Lucas diz que ele abençoou muitos pobres com a sua generosidade. Isso é interessante porque, percebam, Jesus denunciou o perigo das riquezas, ele afirmou que é com muita dificuldade que um rico entra no reino dos céus, mas Jesus nunca fechou as portas para os ricos. Ele nunca rejeitou um rico com o coração quebrantado. E o que é mais curioso notar, que foi um homem rico e generoso que providenciou o sepultamento de Jesus. Não foi o sindicato dos carpinteiros de Nazaré. Foi um homem rico. Ele seguiu a Jesus ocultamente. João diz que ele estava observando e percebendo que Jesus não era como um daqueles pregadores fanáticos e heréticos. Ele viu algo muito especial em Jesus. E ele estava seguindo à noite, tal como seu companheiro Nicodemos, porque ele temia, havia implicações para quem abraçasse a fé naquele momento. Mas ele começou a ouvir e a considerar o ensino de Cristo, mas ainda com reservas por causa da posição dele, como membro do Sinédrio, como judeu respeitado na sociedade de Jerusalém, como homem de posses com várias conexões. Mas no último momento, e no momento mais importante, a providência usa esse homem para sepultar dignamente a Cristo. E ele se compromete com o Evangelho. Ao expor-se, ao pedir o corpo de Jesus, ele faz isso. Observe que o texto diz que ele dirigiu-se resolutamente a Pilatos. A palavra aqui é corajosamente. Ele se expôs a Pilatos, que odiava, que desprezava os judeus. E ele também se expôs diante do Sinédrio, porque ele estava favorecendo um criminoso aos olhos deles, e um homem que o Sinédrio mesmo se movimentou para condená-lo. E agora um dos seus membros está pedindo o corpo para ser sepultado. Certamente houve implicações ali, mas ele resolutamente vai e pede o corpo a Pilatos. E José de Arimateia está com pressa, ele tem muita pressa. Por que razão? Jesus foi crucificado às 9 e às 15 horas estava morto. Ele só tinha 3 horas para fazer o sepultamento, porque depois das 18 começava o Shabat. Ele não podia mais fazer nada. Então, ele vai resolutamente até Pilatos. Pilatos o recebe, percebam que era alguém que tinha trânsito. E ele não está sozinho. De acordo com João, há um companheiro também ali, Nicodemos. Nicodemos, que no capítulo 4, no capítulo 3 do Evangelho de João, tem aquela conversa tão instrutiva com Cristo. E ambos, então, providenciam o sepultamento. Nicodemos chega com 100 libras de mirra e aloés. Envolvem o corpo de Jesus em lençóis e aromas e fizeram, então, um sepultamento no rito judaico. Detalhe, nenhum parente de Jesus compareceu, nenhum discípulo
para reivindicar o corpo de Jesus. As mulheres não teriam nem mesmo a chance de se aproximar de Pilatos naquela cultura. Humanamente, se não fosse José de Arimateia, o corpo de Jesus Cristo seria lançado no lixão da cidade de Jerusalém. É o que acontecia com todos os outros que foram crucificados. Mas a providência o usou. E quando todos os discípulos o abandonaram, foi este homem, José de Arimateia, que corajosamente pede o corpo de Jesus a Pilatos. E muitas pessoas creram quando viram seus milagres. José de Arimateia creu e professou quando viu um cadáver frio e salpicado de sangue. Tente imaginar como a providência opera na salvação de pessoas. Muita gente creu em Jesus vendo seus milagres e ouvindo sua mensagem. Ele creu em Jesus, em definitivo, quando ele viu aquele corpo inerte e sem vida naquela cruz. É por isso que os pais da igreja dizem que José de Arimateia foi o fruto da cruz. Alguns frutos do evangelho, meus irmãos, demoram para brotar, mas eles virão. Alguns aqui que têm um cônjuge ainda não convertido, um familiar, um amigo, ouçam. Os frutos virão no tempo e à maneira de Deus. Quem poderia imaginar que aquele homem se converteria vendo Cristo morto naquela cruz? Resolutamente ele então pede o corpo para ser sepultado. Observe que os versos 44 e 45 tem um adversativo aqui. Quando ele chega para Pilatos e pede o corpo, vejam o que é dito. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, um oficial, o perguntou se há muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Pilatos fica admirado. Por que razão? Ele sabia que crucificados poderiam permanecer na cruz, agonizar por dias. Há relatos de pessoas ficando 4, 5 dias. Razão pela qual, em alguns momentos, até num ato de misericórdia, eram quebradas as pernas para que o indivíduo morresse asfixiado. Então ele certifica-se. Ele já morreu? 6 horas. E então, depois de ter certificado a morte de Cristo, ele libera o corpo. E a morte de Jesus é um fato e uma evidência conjunta acima de qualquer suspeita. Não foi um desmaio, não foi um transe, ou mesmo uma espécie de insensibilidade temporária. Uma ilusão. Sua morte é um fato. Ele ofereceu sua vida em nosso lugar como oferta pelo nosso pecado. Salvador Jesus morreu real e verdadeiramente. E por isso que a Bíblia enfatiza a morte e o sepultamento. Não é a vida de Jesus que nos salva, é a sua morte. É a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para atestar sua morte é dito que ele foi sepultado. Observe o verso 45. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que havia sido aberto numa rocha, pedra para a entrada do túmulo. Tente imaginar a cena. Ele remove o corpo de Jesus na cruz e ele envolve no lençol. A ideia aqui desse lençol é um lençol valioso, recém-comprado, sem uso. E o túmulo, como era próprio naqueles dias, era escavado numa rocha, aquelas rochas de calcário que ainda estão lá até hoje em Jerusalém, e o corpo era sepultado ali, colocado ali. Muito provavelmente era um sepulcro da família, ainda não usado. E Marcos destaca a reverência com a qual Jesus é tratado por José de Arimateia, um sepultamento digno. Ele foi honrado por esse homem chamado José de Arimateia. Quando os cristãos elaboraram a primeira síntese e resumo da nossa fé, o Credo dos Apóstolos, está escrito assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Percebam, os romanos crucificaram centenas de milhares de pessoas, por séculos. E há registro, observem, e não há registro de uma única pessoa que tenha sobrevivido à crucificação. Todas as pessoas que foram crucificadas morreram. Era uma dor excruciante.
os historiadores romanos chamavam de sadismo legalizado. As testemunhas e os registros, os anais da história apontam que o que mais era horroroso no processo de crucificação eram os gritos de dor e de clamor de salvação, por salvação daqueles que eram crucificados. Nenhum sobreviveu, não há registro de nenhuma pessoa crucificada que tenha sobrevivido. Eu quero destacar uma descrição que os evangelistas fazem sobre aquele momento quando aconteceu um fenômeno sobrenatural. Marcos 15, verso 33. Chegada a hora sexta, isto é, meio-dia, treva sobre toda a terra até a hora nona. Marcos emoldura esse processo de morte e sepultamento de Jesus com indicador de tempo. A crucificação começa às 9, repito, e ao meio-dia o céu começa a escurecer, e essa escuridão se torna evidente até às 15. Do meio-dia até às 3 da tarde houve trevas, houve uma completa escuridão. Seria um fenômeno natural? O que aconteceu? O comentarista Brodus diz assim: não pode ter sido um eclipse do sol, porque a Páscoa era no meio do mês, este sempre começava na lua nova, portanto não era uma escuridão natural, o sol estava no seu ponto mais alto, portanto o que está acontecendo ali de forma perceptível, evidente, é na verdade uma situação de natureza espiritual. Marcos está reproduzindo aqui o tema que os teólogos chamam de escuridão escatológica, profetizado por Amós. O profeta disse assim: farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. O evento mais importante da história da humanidade estava em curso naquele momento, e as trevas ao meio-dia apontam para o juízo, para a severidade do que está acontecendo ali. É nesse momento que Jesus então grita em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? É o único momento em que Jesus se vê separado de Deus. Ele, que é o Deus Filho, que sempre viveu na plena comunhão com o Pai e com o Espírito, agora se vê abandonado, porque ele ali, naquela cruz, representando você e eu, tem sobre os seus ombros os nossos pecados. E o Pai então o abandona. E se o Pai não o abandonasse, nós não poderíamos ser aceitos. Nós somos recebidos porque Cristo foi rejeitado. Nós somos justificados porque Cristo foi condenado naquela cruz. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos recebidos como justos. A justiça de Deus é um dom graças à perfeita obra de Cristo em nosso lugar. E sua agonia não é física, repito, mas é espiritual. Sobre ele pesa os nossos pecados. Uma curiosidade que mostra a singularidade de Jesus. Quando ele nasceu, na cidadezinha de Belém, houve luz à meia-noite. E quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Um autor chamado Osborne diz assim: quando Jesus estava morrendo na cruz, a escuridão cobriu a terra durante 3 horas, até a morte dele. Mas a escuridão não venceu. Nessa mesma cruz, Jesus venceu o pecado. 3 dias depois, venceria a morte. A luz veio ao mundo e destruiu o poder da morte. Era uma agonia temporária. O domingo chegou, irmãos. Nós estamos hoje aqui num domingo, porque o domingo para Jesus chegou. Numa bendita manhã de domingo, nosso Salvador ressuscitou. Observe um detalhe no verso 2 do capítulo 16. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, o sol veio. É por isso que os reformadores chamam essa passagem de post tenebra lux. A sexta-feira sombria deu lugar ao domingo de luz. Louvado seja Deus por isso. E o sol, que é fonte de vida e verdade, é representativo aqui, porque fonte de verdade, pois é através da luz do sol que nós enxergamos a realidade. É fonte de vida, porque sem o sol ninguém sobrevive. E o texto vai dizer que no despontar do sol, elas foram ao túmulo e encontraram
vazio. Para citar mais uma vez do Credo dos Apóstolos, o texto diz assim: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nosso Senhor está vivo, Ele reina. E os versos 1 a 8, Marcos faz um recorte dos eventos relacionados à ressurreição. Passado o sábado de silêncio, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não temais. Buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Bem, quando elas chegaram naquele lugar que elas observaram, bem onde foi posto o corpo, elas viram o túmulo estava vazio. E elas ouviram a palavra do anjo muito interessante: ele não está aqui, vede o lugar onde foi posto. Então, se Jesus Cristo está vivo, a morte foi vencida, o Senhor triunfou. Quando a igreja se reúne no domingo de Páscoa, infelizmente numa sociedade secularizada como a nossa, nós precisamos ser arautos para anunciar as verdades relacionadas a esta maior festa cristã. A Páscoa tem a ver diretamente com a missão de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que veio este mundo para morrer. Ele nasceu para morrer. Mas a morte não deteve o Filho de Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo, ele triunfou sobre o pecado e sobre a morte, sobre o príncipe potestade deste mundo tenebroso. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que estavam com muitas dúvidas sobre a ressurreição, sobre a vida pós-morte, muitos deles com a mente embaçada, confusa, com tantas filosofias estranhas, Paulo então faz uma sinopse do que é o coração da mensagem cristã. Você pode não entender de muitos assuntos, mas existe um que é central e que é caríssimo a você, a mim e a nós todos cristãos. Paulo diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo representam um coração do Evangelho. É por isso que nós nos reunimos para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E há duas coisas que merecem destaque aqui, eu queria a sua atenção para fazer aplicações para nós. O que essa passagem sobre a morte, a ressurreição de Jesus, a atitude de algumas pessoas nessas narrativas podem nos ajudar, como podem nos ajudar a responder mais adequadamente à festa da Páscoa ou à obra de Cristo. Vejam, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é a devoção das mulheres. No verso primeiro, que nós já lemos, os dois primeiros versos, é dito que elas foram, no primeiro dia da semana, domingo, muito cedo, até o túmulo. Marcos diz que elas compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus, na verdade, para ungir o corpo, né? E ao despontar do sol, elas foram para aquele túmulo. A maioria das mulheres vivia, né, numa situação muito difícil no Oriente Médio. Visitar o sepulcro de um homem condenado à morte como um criminoso era realmente uma atitude muito ousadia e coragem. No entanto, algumas coisas podem ser feitas com coragem. Mas a atitude daquelas mulheres contém um elemento que envolve mais do que coragem.
elas apresentam algo que precisa estar presente na sua vida como discípulo de Jesus. Elas demonstram devoção. Essa é uma palavra que se perdeu no Ocidente. A figura do devoto é quase uma palavra pejorativa. Devoto. É a ideia de um fanático, de alguém apegado a coisas frívolas. Mas a palavra devoção, o devoto, é alguém que encontrou um tesouro que, na sua leitura, é o que tem de maior valor. E a devoção delas fica evidente quando elas, numa madrugada de domingo, muito cedo, se dispõem a ir para um túmulo de um homem que tinha sido condenado como um criminoso, para prestar as suas homenagens, cuidando do seu corpo recém-sepultado. Compraram aromas para ir embalsamá-lo. Elas querem expressar gratidão, afeição, devoção, amor ao Senhor. E observe que elas tinham uma fé deficiente, não era perfeita. Tanto é que quando elas estão fazendo o caminho até o túmulo, elas começam a perguntar umas às outras: quem vai remover a pedra para nós fazermos o procedimento? Era uma fé deficiente. Elas não imaginavam encontrar a pedra removida e o túmulo vazio. Era uma fé deficiente, mas verdadeira. A devoção delas era o resultado de um profundo senso de gratidão, porque tinham sido alvos da graça de Deus. Pegue, por exemplo, a figura de Maria Madalena. Como a graça de Deus se manifestou de forma tão abundante sobre a vida daquela mulher. Eram santas mulheres que haviam provado as misericórdias do Senhor, recebido o seu gracioso perdão. O coração estava cheio de gratidão. Elas arriscaram tudo, porque o afeto era maior do que o medo. Pergunta, nesse domingo de Páscoa, quais são os sinais em nossa vida de afeto pelo Salvador? Se a nossa vida fosse vasculhada, colocada de ponta cabeça, examinada por uma autoridade, quais seriam as evidências da nossa afeição por Cristo? Aquelas mulheres deram provas do seu grande amor por Jesus ao arriscarem a si mesmas para demonstrar aquela expressão de amor pelo Senhor. Eu diria que a falta de devoção tem sua raiz no baixo senso de pecado e no entendimento superficial acerca da salvação. Ouçam, quanto mais consciente uma pessoa for da sua vileza, do seu demérito, da sua condição de desespero total e irremediável sem Cristo, maior será a sua afeição pelo Salvador. Quanto mais forte for a consciência do pecado, mais intensa será a devoção. Naquela mesma situação, agora na versão de Lucas, quando a mulher derrama sobre a cabeça de Jesus aquele bálsamo raro e caríssimo, ele diz: aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Em outras palavras, quanto maior for a afeição, quanto maior for a gratidão, isso tornará evidente essa consciência de que foi alvo dessa graça salvadora maravilhosa. Há uma canção, eu não sei ao certo quem é o autor dela, o compositor, mas ela resume bem este senso de gratidão e de devoção no coração de uma pessoa que foi salva pela graça. O título é Me Deste Amor, e 2 estrofes dizem assim: sozinho eu vivi e perdido em meu caminho, procurei teu abrigo quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando em mim só havia amargura. Me destes amor quando ninguém queria me amar. É por isso que eu te amo, Cristo. É por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste a minha vida e o meu coração, e uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te louvo. Por isso te adorarei. Me destes amor quando ninguém queria me amar. Ou seja, a consciência de que estávamos completamente perdidos e fomos alcançados pela graça. Então, fica essa primeira e necessária lição. Precisamos dar evidências da nossa afeição por Cristo. Isso envolve palavras, isso envolve canções bonitas, mas é mais do que isso. Envolve lealdade, compromisso, andar de modo digno do Evangelho. Envolve aplicar aquilo que Cristo diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Há muitas implicações. Eu fico a pensar sobre a nossa condição e faço desafio aos irmãos: deixem evidente as afeições de vocês por Cristo. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro.
A segunda verdade que eu destaco aqui para fazer uma aplicação é a seguinte: nessa narrativa da ressurreição, existe um recado cheio de misericórdia. Observe o verso 7. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. 3 mulheres aqui, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas recebem um recado para ser transmitido aos discípulos. E o conteúdo da mensagem revela que Jesus Cristo é rico em graça e misericórdia. Então chega a dizer, ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Tente imaginar isso. O Cristo ressurreto, o Senhor que nós adoramos, é o Deus da restauração. Se você observar no capítulo 14, os discípulos prometeram serem fiéis a Jesus até a morte. Pedro, que era o mais fanfarrão deles, disse, eles podem te negar, mas eu não. Estou com o Senhor até a última hora. E então Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, Simão Barjonas, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos. E Pedro negou o Senhor por 3 vezes. E o texto diz que eles todos negaram. A ênfase está em Pedro, por causa da ousadia dele naquela fala, como se fosse melhor do que os seus colegas. Agora percebam, quando Jesus foi preso, todos fugiram, todos os discípulos falharam gravemente ao abandonar o Senhor. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, todos eles foram alvos do cuidado pastoral. Ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. O Senhor queria restaurar aqueles homens, e a essa altura estavam todos entristecidos, tomados de profunda angústia, amedrontados. Eles estavam acuados em Jerusalém, com portas fechadas. E aos seus discípulos ele se dirige com uma mensagem de esperança. Ele vai adiante de vós. A palavra adiante aqui é a palavra proagei, precede, vai na frente. É um termo técnico para um pastor de ovelhas. Quem é Jesus? Ele é o pastor, o sumo pastor. Ele vai adiante do seu rebanho. E saber que o Senhor vai adiante de nós, apesar das nossas fraquezas e falhas, enche o nosso coração de consolo e esperança. Ele vai adiante de nós, irmãos. Não precisamos ter medo dos desafios da vida, porque Cristo ressurreto vai adiante de nós. E a prova contundente dessa misericórdia e a ação graciosa é a menção nominal de Pedro aqui. E de dizer aos discípulos e a Pedro. Agora tente imaginar Pedro ouvindo esse recado. E a pergunta é, por que a menção do nome de Pedro? Porque de todos eles, foi o que mais pecou vergonhosamente, negando o Senhor por 3 vezes. Na narrativa dos evangelhos, quando você faz uma composição, a queda de Pedro ela é uma espiral para baixo. Você estava com eles. Não, não conheço. Uma segunda pessoa diz, não, você estava com ele. A sua própria maneira de falar denuncia. E ele começa a praguejar dizendo que não o conheço. E na terceira vez, ele começa a blasfemar, dizendo, nunca vi esse homem. E quando ele diz pela terceira vez, o galo canta, ele se lembra e começa a chorar amargamente. Ele lembrou-se das palavras do Senhor. Pedro estava mal, cabisbaixo, entristecido, envergonhado, angustiado, por causa da culpa de ter negado o Senhor. Pedro não se sentia mais digno de ser discípulo de Jesus. Pedro desistiu, mas Jesus jamais desistiu de Pedro. E qual a aplicação? A ressurreição de Jesus é uma mensagem de esperança para você e eu que somos tal como Pedro. Bons na hora de falar, mas na hora que a coisa aperta a gente falha, a gente peca, a gente erra contra o Senhor. O túmulo vazio prega o perdão, irmãos, e fala de restauração. Qual é o paradoxo? O túmulo vazio está cheio de graça. Jesus não chama aqueles homens de covardes, mas de irmãos e discípulos. Ele queria restaurá-los, e de fato os restaurou. Todos eles permaneceram na fé e foram instrumentos nas mãos de Deus para pregar o evangelho no mundo inteiro. E se nós fizermos uma retrospectiva da nossa própria vida, e nem precisamos ir muito longe, vamos identificar momentos em que nós falhamos, pecamos contra o Senhor, não andamos de modo digno do evangelho, e no entanto as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, vêm sobre nós,
e diz: eu vou adiante de você. O Cristo ressurreto nunca abandonou o seu povo. Então Ele está conosco. A Páscoa é um símbolo de esperança, de reconciliação com Deus por meio de Cristo. A Páscoa é um tempo de renovação, não no sentido que a espiritualidade moderna propõe, mas no sentido objetivo, porque nós rememoramos o fundamento da nossa esperança. Apesar de nós, fomos amados intensamente. E o Cristo que morreu a nossa morte, ressuscitou para nos garantir vida eterna. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece os nossos pecados, e apesar de tudo isso, Ele continua nos amando e investindo em nós. E empenha sua própria palavra para completar a boa obra que começou na nossa vida. Paulo chega a dizer que mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel. É por isso, e pensando nessas ricas misericórdias, que o profeta Miqueias diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades, te esquece da transgressão do seu povo. Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Então, a morte e a ressurreição de Cristo são símbolos de justiça, da ira de Deus contra o pecado, mas também da graça e da misericórdia derramada abundantemente sobre nós. Glória a Deus por isso. Eu quero que você leia comigo, talvez seja projetado aqui, um texto que eu li ainda há pouco, no contexto do culto. Apocalipse capítulo 1, verso 5, a parte B e o verso 6. No livro de Apocalipse está escrito assim: há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos todos juntos? Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que assim seja. Vamos ficar em pé e vamos cantar o Evangelho. O Rei da Glória, o Rei dos Reis. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.